de Rosineira, que entra no quarto plano. Que entre os pastores. Que entre o porta-Bíblia.
que entre a mãe da noiva e seu irmão representando seu pai. Que entre a floresta. When your legs don't work like they used to before, Que entre os padrinhos Fábio and I e can't switch you Rosângela. off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Vanderlei e Irma. Maybe my heart could still go as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.
os novinhos. Peraí, um pouquinho, só um pouquinho. A tempestade vem chegando e já não sei. Não sei não podem vir, não podem ver. Se acabou a menina deve ser. Foi não sentir, mas saber não. Mas agora não. Me deixou, não posso mais segurar. Me deixou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vão falar. Tem pensado de parece ser bem menor. Me deixei controlar, não. Que entre a porta placa. Coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Uma bolsa no rio de dor. Minha vida um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor. Arrancando do meu peito uma dor. No meu valor sempre Cristo marcou. Mas se acreditas que o tempo já não mudou. Você é minha tempestade do bem. Trazendo chuva, sempre me fazendo bem. Amado simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sou mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem. Que entre a detalhista. Se coloquem de pé. A noiva chegou. Que entre a noiva.
Amém? Eu peço que antes de pé, por gentileza, eu agradeço em nome dos noivos e dos familiares a presença de todos que vieram aqui para diante de Deus solenizar essa união, este casamento. Estamos aqui reunidos para pedir a bênção de Deus sobre este casal. E eu gostaria de pedir a todos que podem, façam uma oração comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se Tu não o tornares completo. Faltará algo sublime em nossas horas mais felizes se Tu não nos acompanhares com a Tua bênção. Suplicamos a Ti que nós possamos desfrutar do gozo da Tua divina presença agora, durante essa cerimônia. Pedimos que a bênção de Tua presença seja uma realidade na vida deste casal, que vão fazer um juramento solene diante de Ti e dessas testemunhas, de modo que a lembrança desta hora os fortaleça e os console em meio a todas as provas e as adversidades que o futuro nos trouxer. Que a plenitude de Tua presença seja uma realidade de todas as situações. Ó Senhor, pedimos a Tua sabedoria e o Teu amor neste casamento. Amém. Podemos sentar. Valdemar e Rosinei, vocês vieram até a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus, nesse santo laço do matrimônio. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 18 até o versículo 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e lhe trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambas uma só carne. Amém. Esta é a porção da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, a origem do homem e a origem da mulher. E interessante, para os estudiosos do hebraico, a palavra homem é um termo nordestino, né? A palavra homem em hebraico é ish. Literalmente, algumas pessoas podem dizer ish. E na junção, na formação da palavra ish, existe uma palavra, uma letra no hebraico que é iud, ou algumas pessoas pronunciam iud, mas iud.
A palavra mulher é Isha, que assim como a nossa língua portuguesa são várias letras para formar uma palavra, existe uma letra dentro desta palavra Isha, que é rei. E a junção dessas duas letras, Iod, rei, forma a palavra Deus. Na formação de Ish e Ish, não sai a palavra Deus. Na formação de Isha e Isha, não forma a palavra Deus. Mas na formação ou na junção da palavra Ish e Isha, homem e mulher, forma a palavra Deus. E Deus é a base de todo e qualquer relacionamento. Eu sei que vocês estão aqui oficializando esta união que já começou, esse conhecimento há algum tempo. E eu costumo dizer e ensino na congregação onde eu pastoreio que todo casamento, união de um homem e uma mulher, ela tem que ter as 3 bênçãos. A primeira bênção é a bênção do lar, das famílias. Ambas as famílias concordaram quando vocês se conheceram. Chegou para a mãe, aqui meu namorado, e a mãe concordou, os familiares concordaram, é verdade. Então tiveram a bênção dos familiares, a bênção dos pais. É muito importante essa bênção, quando os pais lhe dão a bênção. Filho, filha, você tem a minha bênção. É muito importante, e isso você já tem. E em segundo lugar, a bênção do Estado. Vocês já foram em um cartório, oficializaram. Eu tenho em mãos a certidão de casamento. Então agora vocês também receberam a bênção do Estado, a autoridade que o Senhor Deus também delegou, porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade ela vem de Deus. Então vocês já têm em mãos a bênção do Estado legalizado dentro das normas do regime e das leis do nosso Estado, da nossa nação. Vocês já têm a segunda bênção, que é a bênção do Estado. E agora vocês estão aqui diante do ministro de Deus para receber a bênção sacerdotal, a bênção de Deus. O Senhor Deus, no primeiro casamento, nessa união de Adão e Eva, ele foi o juiz de paz, o celebrante, ele foi completo. Adão teve o privilégio de ter Deus como seu juiz de paz e o seu celebrante, seu ministrante. E nesta noite eu quero, debaixo da autoridade do Senhor, ministrar sobre vocês essa bênção, a bênção de Deus, a bênção do Eterno. Vocês estão vindo de ambientes diferentes, apesar de já ter um período, um tempo que vocês se conhecem, mas a Meire está vindo de uma família e você de outra família, costumes diferentes, hábitos diferentes. Então é normal que haja choque de cultura, de costumes, e um relacionamento para dar certo. E hoje alguém ficou admirado quando eu disse lá no trabalho que eu estou há 23 anos casado com a mesma mulher. Ficaram admirados. Tem um disse assim, mas é nova. Aí aquela pergunta que todos fazem, mas qual é o segredo? Eu falei, renúncia. Casamento é feito de renúncia. Agora, há momentos que você terá que renunciar algo em ti para agradar a Valdemar. E há momentos, Valdemar, que você tem que renunciar algo em você para agradar ela. Conselho meu para você. Porque
Eu tenho 23 anos de casado e aprendi isso. Que um casamento duradouro é aquilo que, quando você olha para cozinheiro, você vai olhar para um espelho, porque o que você fizer para ela reflete em você. Eu creio que todos os casados aqui já começam a refletir sobre isso, algo que deu certo e aquilo que deu errado. Porque o casamento, quando um dos cônjuges faz para o outro, ele reflete nele. Se ele for grosso, sem educação, o que vai gerar? Retorno, grosseria, vai gerar um atrito. Mas se você for carinhoso, se ela for carinhosa, palavras doces, eu acho tão interessante que alguém diz assim: não custa nada dizer bom dia, boa tarde, com licença, por favor, desculpa. Quando a gente casa, isso continua valendo e com mais potencialidade nessas palavras. Por favor, por gentileza, desculpa, me perdoe. Isso eu não estou aqui dando uma receita do bolo que ele vai dar certo, mas são ingredientes que não pode faltar nesse bolo, porque cada um tem sua peculiaridade na sua receita, né? Mas são quesitos e ingredientes que não podem faltar em relacionamento. E se você quer ser feliz, olha, eu vou te contar um segredo. Você quer ser feliz? Faça a Rosmeiro feliz. Rosmeiro, você quer ser feliz? Faça o seu feliz. Esse é o segredo do casamento. Há algumas pessoas, e eu tive o desprazer de conhecer alguém que diz: eu preciso casar porque eu preciso ser feliz. E infelizmente o casamento durou 2 meses. 2 meses. Porque quem casa para ser feliz é igual submarino. Pode até molhar, mas também está afundado. Porque a felicidade do cônjuge no lar é fazer o outro feliz. É fazer o outro feliz. Quando um dos cônjuges tem essa preocupação de fazer o outro feliz, automaticamente essa felicidade retornará. E é muito prazeroso para o casal que faz o outro feliz e ele é retribuído assim. Dá amor, recebe amor. Dá carinho, recebe carinho. Assim alguns ingredientes do relacionamento. Não quero estender muito as minhas palavras, apenas alguns conselhos para vocês que já foram ouvidos. Eu sei que terão momentos, porque o casamento é um mar de rosas, literalmente. Só que se você não souber, você vai se machucar. Porque o mar de rosas é lindo. Quem olha assim você entra para um jardim, nossa, que lindo, todo mundo quer tirar foto. Só que quem cuida do jardim sabe onde estão os filhos. Quem cuida de um jardim, ele sabe qual a roseira que tem mais espinhos. E assim é o casamento. É um mar de rosa. É coisa chique. Tanto é que nós lemos aqui que Deus instituiu o casamento. Foi divinamente criado por Deus. Uso de Deus. É maravilha. Porém, tem os ritos. Vai ter aquele momento que você ainda, quando solteiro ou quando solteira, acordar naquele dia assim, mal-humorado. Né? Bom dia por quê? Tá tudo bem? Então, quando casa, essas coisas não ficam para trás, não. A TPM continua, o estresse continua, o patrão continua do mesmo jeito, exigindo, cobrando, quer resultados. Aí aquele
de trabalho estressante, agoniante, o congestionamento para casa, você chega em casa pilhado. Vai acontecer. Vocês não estão assim, ó, transformando para um mundo de fantasias. Não. Quando chegar em casa, aquele estresse, aquele trabalho, pode até continuar assim, mas não pode somar no outro. Vai haver os momentos assim. Eu já disse assim, ó. Sabe aquele momento assim que você tem vontade de pegar na pessoa? Assim? Quem é o casal aqui que nunca teve? Atira a primeira pedra. Ó, aí você fica assim, ó, fica só na vontade. Viu, Moreno? Viu mesmo? Aquela vontade de pegar o prato assim e jogar, fica só na vontade que vai passar. Passa. Essa vontade passa. Porque a Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não pequeis. Dai lugar à ira. Irmãos, eu estou falando coisas absurdas aqui. É convivência, é dia. Isso acontece. Então, quando isso acontecer, a gente vai, ó. Se for possível, alguém fala assim, pastor, se eu contar até 10, não dá, eu contar até 20, mas é pouco, vai até 50. Até assim o nível do estresse baixar. Há momentos que tem gente que tem que conversar, vamos conversar, agora não. Vamos conversar, agora não. Então respeita esse momento. Não quer conversar? Então tudo bem. Vai chegar um momento. Tudo vai dar certo. Eu estou dizendo isso porque é igual no relacionamento. Talvez você nem vai lembrar disso da manhã. Eu casei um dia, irmão, não sei como foi. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agora pedir para casamento. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim, embala meu peito e deixa desse jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo de pedido em oração. Agora é tudo realização. Tudo são aquelas que eu fiz de manhã. Quando as pessoas em minha janela. Aqui está essas duas alianças, por sinal muito modernas. Aliança significa aliar-se a alguém, intenção de acordo, pacto entre partes, convênios, são alianças. Mas nesse caso, nessa cerimônia de casamento, essa aliança significa um compromisso voluntário, consciente e responsável estabelecido entre essas duas pessoas que se amam. As trocas de aliança.
Valdemar, promete diante de Deus e de todos aqui presentes tomar esta mulher por tua legítima esposa, Rosimeire, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viverem? Enche o pulmão. Sim. Rosimeire, promete diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar este homem, Valdemar, por seu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele, enquanto ambos viverem. Sim. Que essa aliança seja o símbolo imutável e puro do amor de vocês. Eu gostaria de pedir aqui que se podem, se coloquem em pé e vamos fazer uma oração nesse momento. Eu peço que vocês com as duas mãos lá em cima da minha, isso, assim, ótimo. Vamos orar. Como sinal de fidelidade às promessas que vocês fizeram um ao outro, e conforme as mãos sobre as minhas e sobre esta aliança, quero orar assim: Senhor Deus eterno, Criador e Consolador, doador da graça e autor da vida, abençoe este casal a quem abençoamos em nome de Jesus, a fim de que eles vivam sempre em paz e amor, conforme o teu santo mandamento, e conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se coloca esta aliança, eu devo anelar, você também parar, ou apenas colocar? Respeitamos a sua timidez. Vai lá, fotógrafos. Rosimeire, esta aliança do Deus, declarar ou só colocar? Na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. É minha parte encerrada. Está abençoado esse matrimônio, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Estão casados Valdemar e Rosimeire. São que os convidados podem se sentar, que eles vão sair. Vocês podem aplaudir os noivos.
like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head through my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love, but where we are, where my hands always come and remember the things, and the crowds don't remember me. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind, memory. I'm thinking about I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now Os noivos vão estar tirando as fotos. Os convidados que quiserem tirar foto com eles podem aguardar aqui no tempo. Os demais que quiserem já ir para a recepção, seguindo o